Oi, pessoal, o vídeo de hoje é muito interessante, porque eu vou falar o que eu faria diferente hoje na minha cirurgia bariátrica. Lembre-se, não é um arrependimento, é aprendizado. E se puder ajudar alguma pessoa a passar um pouco mais tranquilo por esse processo, principalmente nos primeiros meses, nos primeiros dias, já valeu a pena. Eu fiz 2 consultas psicológicas antes da cirurgia, né, para me preparar, para conversar com a psicóloga, alinhar expectativas, enfim, conversar sobre a minha relação com a comida. E continuei, né, eu tô fazendo terapia até hoje, pós-cirúrgico. Porém, o psicológico é algo muito importante, então talvez se eu tivesse começado um pouquinho antes, teria sido um pouco mais tranquilo. As mudanças, né, drásticas que vêm pela frente. Essa relação com a comida, a questão do mastigar, de aprender a comer de novo, de comer com mais calma, enfim. Tudo isso, né, do psicológico seria muito bom. Talvez se eu tivesse feito mais sessões. Dá para passar assim? Dá. Mas o ideal seria talvez um pouco mais de preparação para ter, de repente, a cabeça que eu tenho hoje, que está muito mais suave, muito mais receptiva, né, a esse tipo de mudança. Outra coisa importante, me aprofundar bastante nas fases das dietas. Eu fui na nutricionista, ela me passou a dieta, me informou como seria, só que é muita informação para pouco tempo. Então, se eu tivesse me informado melhor, lido com mais calma, feito uma organização melhor com a comida e tudo mais, talvez teria sido um pouco mais leve. Porque você sabe como vai ser, mas na hora, no vamos ver, quando tá acontecendo, é um choque, né? Tem que tomar tanto na dieta líquida dos copinhos, né? A cada meia hora, depois passa para pastosa, depois para branda, até voltar a dieta normal. Então, aprofundar cada fase, o que pode, o que não pode, enfim, as dúvidas que surgiram no caminho, eu já poderia ter tirado antes para ter talvez algo mais tranquilo, né, nesse período de transição. Outro ponto importante, não se comparar com os outros. E por que eu digo isso? Porque no momento que eu tive meu primeiro efeito platô, eu me comparei muito com os outros. Eu falei, meu Deus, eu só emagreci isso. Tal pessoa já emagreceu mais. Ou tal pessoa, né, já diminuiu bastante. Mas assim, não se compare. Cada corpo é único, cada organismo reage de uma forma. Não levar em conta, às vezes, os quilos que tal pessoa perdeu e você perdeu menos. Mas percentuais de perda. Isso é o que se assemelha e é isso que é previsto na cirurgia. Nos primeiros meses você vai perder 10% a 20% e tal. E se você estiver dentro dessa faixa, tá tudo bem, a sua cirurgia deu certo, né? Mas vem, infelizmente, na cabeça, será que é só isso? Será que o que eu tô fazendo? Será que deu certo? Será que, né, cortou alguma coisa que não devia? Enfim, tudo passa pela nossa cabeça. Então, se eu soubesse hoje, talvez, né, fizesse hoje, por exemplo, a cirurgia com a cabeça que eu tenho hoje, eu acho que teria sido mais tranquilo, principalmente nesse começo. Será que a cirurgia deu certo ou não? Será que a minha perda de quilos está correta ou não? Então acho que também teria sido muito mais tranquila. E cada corpo é único, cada organismo reage de uma forma. Registrar o antes. Eu fiz algumas fotos, mas como eu não estava feliz com o meu corpo, eu não tirei tantas fotos e vídeos para fazer antes e depois. Isso é muito interessante, porque quando você acha que você está estacionada, você fazer esse antes e depois é algo que te dá mais gás para continuar. E eu não fiz tanto. Eu vou postar alguns que eu fiz, eu tô devendo isso para vocês, né, que eu já perdi 25 quilos desde que eu fiz a cirurgia bariátrica. Mas talvez se eu tivesse feito um pouco mais desses antes e depois, eu acho que ficaria mais fácil essas comparações, mas eu não fiz justamente porque a minha autoestima estava baixa. E, enfim, né, coisas que a maioria das pessoas que são obesas e obesas mórbidas passam por isso, mas, né, é isso. Se eu fosse fazer hoje, talvez eu tivesse registrado mais o como estou agora, antes da cirurgia, né? Outra coisa legal, eu teria conversado muito com mais pessoas que fizeram cirurgia, porque essa troca de experiências de alguém que já está lá na frente é muito legal, é muito importante. Claro, você precisa conversar com seu médico e tudo mais, mas ter essa troca de experiências é muito bom.
E experiências positivas, porque tem muita gente que, né, detona o seu processo, enfim, mas na verdade quando você vai ver não foi o processo, foi a própria pessoa que fez alguma coisa ou não comeu errado, ou não fez atividade física, ou não seguiu as orientações médicas, né? A gente se depara às vezes com algumas notícias na internet que assustam, por exemplo, de falecimentos, né, óbitos. E por quê? Se você for ver o porquê, é porque não foi, né, feita uma preparação adequada, não foi seguido à risca o protocolo médico. Então, conversar com pessoas com casos de sucesso traz sucesso para você também e um exemplo, né, para ser seguido e para a sua cirurgia dar certo também. Se você vai se operar, espero que esse vídeo tenha te dado algumas dicas, né, de como tornar esse processo, essa transição mais leve. Se você já operou, me conta aqui o que você faria de diferente, né, o que teria te ajudado, talvez a ter esse processo mais tranquilo antes. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com quem está precisando ouvir. Me segue para mais, que estou sempre tratando aqui segunda, quarta e sexta com vídeos relacionados à cirurgia bariátrica e ao meu processo de emagrecimento. E espero você até o próximo vídeo. Tchau!